Eu queria tocar com você neste vídeo, torcedores e torcedoras do Galo, sobre a situação da equipe na Libertadores de América, tá? A partir de agora, como é que fica após a derrota na estreia para o Libertad dentro de casa, diante de milhares e milhares de torcedores do Galo, né? Tocar um pouquinho nessa questão do Kudê, a importância do Kudê neste momento, se ele deve ficar ou não deve ficar no Galo, na opinião de vocês, o que vocês pensam sobre isso também. Quero um debate de vocês, com vocês aqui, nos comentários desse vídeo. Deixem não somente o like neste vídeo, mas também comentem o que vocês acham aí da permanência do Tchatcho e também das reclamações que ele fez, né, na entrevista coletiva. A sequência do Atlético a partir de agora, que não vai ser uma sequência fácil, a gente tem um jogo aí na Copa do Brasil contra o Brasil de Pelotas, o Chavante, vai ser dentro de casa, então, em teoria, um jogo mais tranquilo para o Galo, né? Evidentemente, a partir de agora, são 2 jogos, né? Vai ter a volta depois lá em Pelotas. O calendário é complicado, que chega também o Campeonato Brasileiro aí, e tem também o segundo jogo da Libertadores. O próximo jogo vai ser na Baixada Curitibana, na Arena da Baixada, contra a equipe do Furacão, que, na minha opinião, cometeu a infelicidade de não vencer a equipe do Aliança Lima, embora o jogo fosse no Peru. O resultado não deixou de ser interessante para o Galo, mas evidentemente que esse resultado também coloca pressão para o Atlético Paranaense de fazer um jogo muito importante, de buscar a vitória nos seus domínios, e isso também coloca indiretamente, ou diretamente no caso, né, problemas para o próprio Galo do Kudê, né. A situação é complicada, né? O Galo hoje deveria merecer aí lives e lives, né, para falarmos de todas essas questões. São muitos problemas. Tem a questão das finanças, tem uma dívida monstruosa aí, que se avoluma cada vez mais. A gente vê aí uma situação de interdependência entre clube, dirigentes, investidores, né? A gente vê o Galo perdendo patrimônio, né, com a parte do shopping que não pertence mais ao clube, e a gente vê também um clube aí ganhando um estádio que na verdade deverá ser administrado aí pelos R's, né, o que também coloca uma situação complicada aí. A SAF, se chegar, a SAF pode ter muita dificuldade para gerar essa salvação de imediato, em virtude dos problemas que o Galo já apresenta como clube, inclusive a sua dívida. Deixando claro, a SAF, ela não é um modelo associativo, a SAF visa lucro, né? Então o investidor, ele vai olhar para essa situação do Galo, claramente que pode, né, evidentemente, gerar uma situação saudável, uma salvação aí financeira do clube, inclusive futebolisticamente, inclusive entregando grandes jogadores para o clube e tal. Mas isso não está necessariamente colocado no primeiro momento. Se nós olharmos para as SAFs que temos hoje no Brasil, nós percebemos que a coisa não é tão simples assim como parece. E sempre deixando claro isso, SAF visa lucro. E o investidor não vai olhar para o Galo apenas pensando em salvar o clube, mas lucrar com o clube. Como é que se lucra diante de tantos problemas, de tantas dificuldades ali financeiras, né? Porque credores vão continuar batendo a porta do clube e a SAF vai ter também que responder minimamente por isso daí, né? Então, assim, de imediato, gente, a SAF ela pode ser a única salvação do Galo neste momento, porque a coisa chegou num ponto aí que dificilmente caminha para trás, né? Agora, a SAF chegando nesses termos, nessa situação, pode realmente dificultar ainda mais aí a felicidade dos torcedores do Galo. As emoções dos torcedores do Galo vão continuar aí vivendo, debatendo sempre com muita tensão. Para continuar esse vídeo aqui, antes de continuar com esse vídeo, eu queria só falar para você que nós temos aqui o patrocínio da OneXBet, para você que curte uma aposta esportiva. A OneXBet é gigante, gente, mundial bookmaker, né? Que patrocina inúmeras grandes equipes no futebol do mundo, como o Barcelona, o Liverpool, né? Então, para você que curte uma aposta esportiva, eu sugiro que você aposte pela gigante, né? Pela OneXBet, né? Que é um caso de aposta que também respeita muito você como consumidor, não fica aí assim, suspendendo o mercado dos acréscimos dos jogos, né? E se você ganhar uma boa bolada, você vai receber imediatamente sem nenhuma burocracia, ao contrário do que acontece com muitas outras casas de aposta, que quando você ganha um pouquinho tudo bem, mas quando você ganha um bom dinheiro, aí a situação muda muito de figura, né? Então, se você não conhece, usa o link que está na descrição desse vídeo, também no comentário fixado, para você se cadastrar lá na OneXBet. Mas, importante, coloque lá o código promocional OneXJosa, porque é um código identificador para mostrar para eles por que você chegou na casa de aposta. E assim eles vão continuar investindo neste canal aqui. E também, caso você queira, você pode dobrar o valor do seu primeiro depósito, se você colocar o código promocional OneXJosa. E de quebra, gente, anota aí, ó, pega o lápis e caneta e anota os joguinhos aí que são muito interessantes para você fazer a sua pezinha hoje aí, né? Eu não gosto muito dessa parada de apostar no jogo da minha equipe não, mas é um jogo que certamente pede muito aí a sua atenção enquanto aposta esportiva, né? O primeiro deles, o Palmeiras contra a Água Santa, a decisão do Campeonato Paulista, né? Evidentemente que teremos gols nesse jogo, né? Evidentemente teremos gols, na minha opinião, sai no mínimo 2 gols nessa partida. Você pode colocar, por exemplo, que o Palmeiras deve vencer também, eu acho mais arriscado. Você pode colocar Palmeiras ou empate, eu acho uma aposta interessante, Palmeiras ou empate.
ou então que vai sair no mínimo 2 gols nessa partida aí, né? América e Galo, né, como eu disse para vocês, é um jogo também interessante. Evidentemente, se você torce pro Galão, você vai colocar aí a vitória do Galo. Eu acho legal, como apostador, olhar para esse jogo como apostador, eu colocaria aí que vai acontecer 2 gols ou Galo ou empate. O América não é um time ruim, o América é um time interessante e vai tentar fazer esse gol. Eu, sinceramente, se fosse fazer uma aposta arriscada, eu colocaria ambas marcam, né? E se fosse fazer uma aposta um pouco mais segura, eu colocaria que vai sair 2 gols. Por quê? Porque se ambas marcam, uma aposta mais segura é colocar que vai sair 2 gols, né? Então fica essas dicas para você nesse jogo aí. Cuidado com a paixão na hora de apostar. Então é melhor tomar muito cuidado aí com essa partida, né? Mas eu acho que vale a pena sim, né? E a outra partida interessante é Flamengo e Fluminense. Nessa partida, eu também acho que as duas equipes vão marcar, tá? Ambas marcam. Se ambas vão marcar, eu também sugiro que você coloque 2 gols, que é mais seguro do que colocar ambas marcam, tá bom, gente? Então, são essas dicas aí. Anota aí. Tem gente ganhando muito dinheiro com essas dicas que eu deixo aqui. Se eu ganhasse um pouquinho, seria ótimo, né? Essas dicas que eu deixo aqui. Então anota aí e aposta. De novo, Palmeiras e Água Santa, né? Eu acho que sai pelo menos 2 gols nesse jogo aí, ou vitória ou empate do Palmeiras. E empate do Palmeiras, América e Galo. Galo ou empate ou 2 gols, né? Fluminense e Flamengo. Eu acho que sai no mínimo 2 gols nesse jogo aí também. Muita atenção, você torcedor e torcedor do Galo, com esse jogo contra o América, que é um jogo realmente muito difícil para o Galo. Pelo momento do Galo e também pelo momento do América. É um jogo complicado. Então fica aí as dicas pra você. Tá bom, gente? Dá uma força lá, se cadastra lá, usa o link que está na descrição do vídeo, também no comentário fixado, você cadastre lá na 1xBet, tá bom? Vamos então falar aqui da questão do Galo. O Cudê falou um monte de coisa depois da derrota para o Libertad. O Cudê tá certo? O Cudê tá errado? O que você acha? Ele falou muito, falou dos investimentos, ele falou dos jogadores que ele não recebeu, falou daquilo que foi prometido para ele que não foi entregue. Ele falou inclusive da saída de jogadores, o que obrigou inclusive a colocar um garoto ali jogando. E se o Sacha estivesse presente, ele colocaria o Sacha, né? Ele perdeu também agora o Ademir, pode perder outros jogadores, pode perder o Alan, pode perder, enfim, pode perder jogadores. Ele está reclamando aí dos jogadores que não foram entregues para ele. Tá certo nisso, Cudê? Ele está com a razão? O que você acha disso? Responda para mim. O que você acha? O Cudê está certo em relação a este ponto aí, né? Agora, ele recebeu jogadores também, né? Não recebeu? O Galo não contratou, por exemplo, o Edenilson. O Galo não contratou o Patrick. O Galo não contratou o Paulinho, grande contratação. O Pedrinho não tinha chegado também já um pouco antes. O Galo não fez essas contratações. Tá certo que saíram alguns jogadores, mas outros não chegaram também. Até que ponto o Cudê não tá chorando demais? Vocês sabem o quanto eu defendo o técnico argentino aqui, o quanto eu gosto do técnico. Eu até acho que o Galo tá ganhando sutis, né? Uma sutil melhora. Acho que o time está sendo construído sutilmente ali. Eu acho que tem sinais interessantes ali, embora muito sutis, de que a equipe possa ser muito competitiva, mais ou menos lá para junho, julho desse ano. Eu até acho isso, sinceramente, ao contrário do que muita gente acha, sinceramente, eu penso que o Galo pode ser uma equipe extremamente competitiva no cenário do futebol brasileiro, agora em 2023, com o Tchatcho Cudê. Eu tenho falado isso muitas vezes, vocês sabem disso. Mas o Cudê está errado, gente. Ele está errado. Quando ele fala que a equipe está perdendo jogadores, né? Jogadores foram prometidos, eles não chegaram. Alguns jogadores chegaram, tá certo. Outros poderiam chegar, né? Outros jogadores poderiam ser contratados. A gente olha e percebe claramente que a equipe precisa de um ou outro jogador. Certamente que sim. Mas ele recebeu alguns jogadores. O Patrick foi um jogador pedido por ele. O Patrick foi um jogador com quem ele se deu muito bem no Internacional. O Edenilson também. São 2 dos jogadores que faziam o Inter atuar muito bem sob o comando dele, Tchatcho Cudê, né? Ele recebeu esses jogadores, recebeu o Paulinho, que para mim foi uma das grandes contratações do futebol brasileiro, né? Então, sinceramente, eu acho que tá chorando demais nesse ponto aí, tá? E outra coisa, com o time que o Galo tem que jogar mais. Essa partida contra o Libertad, se nós olharmos para a escalação do Galo, o time precisa jogar mais. O time tem que jogar mais. Né? E o time do Galo foi, sinceramente, em alguns momentos da partida, foi até mesmo dominado mentalmente pela equipe do Libertad, gente. O Galo terminou o jogo, o Libertad estava muito confortável dentro de campo. Tá certo que no final ali, a equipe paraguaia dá muito mais campo para o Galo, né? A equipe local, né? A equipe do Galo acaba chegando muito mais ao campo de ataque, aumenta o número de finalizações, porque estava muito igual, tá? Estava muito igual durante a partida. Aí no final aumenta bastante o número de finalizações, embora as finalizações para o gol acabam sendo num número muito pequeno. Este ponto, as finalizações para o gol num número muito pequeno e também a quantidade, por exemplo, de escanteios, mostra problemas. Por que o escanteio? Porque o escanteio ele é revelador da qualidade do jogo profundo ou não. O Galo não tinha profundidade no jogo contra o Libertad, né? O Galo não conseguia praticar profundidade.
E a profundidade é algo muito importante dentro de campo para facilitar as variações do jogo, para fazer com que a equipe tenha variações no setor de ataque. A gente não viu isso contra o Libertad também. E isso se deve também ao Condé. A equipe precisa evoluir. Eu, como eu disse, vejo sinais muito sutis, né? Muito sutis, de uma pequena evolução. Mas está na hora de evoluir um pouco mais e de mostrar sinais de uma evolução bem melhor. Contra o Libertad, nós vimos o resumo de uma equipe que, né, ainda precisa melhorar muito para conseguir ser competitiva em 2023. Bastou pegar um adversário mais forte aí para se complicar. Foi mais ou menos assim um tapa na cara dos iludidos, digamos assim. Inclusive, eu diria para você, do próprio técnico, né? Porque, na verdade, parece que estava todo mundo despreparado ali, não estava muito preparado para lidar com o Libertad. E eu falava antes disso, o quão difícil seria esse confronto. O grupo do Galo é dificílimo, porque tem dois muito bons times aí, gente. Muitos bons times, né? O Atlético Paranaense e o Libertad, além do próprio Galo, que é, em tese, em teoria, um dos grandes favoritos, e até o favorito para ficar com a liderança do grupo. Em tese é isso. O Galo entra no grupo para ficar com a liderança, sendo que o Atlético Paranaense e o Libertad brigariam ali pela segunda vaga com o Atlético Paranaense à frente do clube paraguaio. Isso em teoria. Na prática, o que a gente vê é o Libertad, né, mandando muito bem, vencendo fora de casa, o adversário mais complicado, enquanto o Furacão, que pegou o adversário mais fácil, empatou fora de casa. Né? Neste momento, o Libertad é o senhor desse grupo aí. Tudo pode mudar, evidentemente. Agora, a situação neste momento mostra que o Libertad está muito bem. E vejam vocês, olha que coisa absurda. O próximo jogo do Galo vai ser contra o Atlético lá na Arena da Baixada. E o próximo jogo do Libertad vai ser em casa contra o Aliança. Se o Libertad vence, vai 6 pontos. E se o Galo empata, por exemplo, com o Furacão, fica com 1. E se perde, fica com 0. Enquanto o time paraguaio vai ter 6. Né? Tendo que receber o Galo dentro de casa, mas também esse time vai ter que jogar contra a Aliança Lima fora de casa, com certeza deve vencer. Entende? Então a situação é complicada para o Galo. Ficou muito difícil e para isso precisa vencer na Arena da Baixada. Precisa vencer o Furacão na Arena da Baixada, de qualquer jeito, porque senão vai ficar muito difícil a classificação do Galo. Eu falava que era complicado, mas eu não esperava necessariamente, né, que o Galo tivesse tanta dificuldade contra o Libertad. Poderia até empatar o jogo. Eu supunha que uma derrota do Galo era algo muito improvável. Agora a questão não foi a derrota, a questão foi a maneira como a equipe foi derrotada. Né? Este é o grande problema. E o técnico tem responsabilidade em relação a isso. Então, menos choro e mais trabalho, meu irmão. Menos choro e vamos qualificar um pouco mais esse trabalho aí, que até agora não tá bacana. Não tá legal. E você tá devendo também. O Condé está devendo. Tem que mandar embora? Não acho isso. Sinceramente, eu não sei se tem que mandar embora, não. Eu acho até que não deve mandar embora neste momento. É complicado você ficar rompendo com trabalhos assim, tão prematuramente. Agora, precisa jogar mais. Certamente os investidores têm responsabilidade, certamente, né, o diretor de futebol tem responsabilidade, né? Agora, o Condé também tem responsabilidade. Ele precisa fazer esse Galo jogar mais. Então eu acho que a choradeira é demais, a situação é complicada, a Galo precisa vencer o título mineiro, né? Para dar uma aliviada aí na tensão. Agora, vencer o título mineiro é o mínimo. É o mínimo, gente. Não é o máximo, é o mínimo que tem que acontecer para que o Galo consiga, aí, por exemplo, respirar um pouco de tranquilidade. A situação tá difícil mesmo. Agora, os R's aí precisam, na verdade, explicar muita coisa. Os investimentos aí são coisas que precisam... a gente precisa jogar um pouco mais de luz nessa questão do investimento. A serviço do que alguns investimentos acontecem e outros não. A serviço de que a saída de jogadores está acontecendo de maneira tão absurda. Agora, independente disso, acho que tem muito problema aí no Galo, muitos dos quais nós nem temos a menor ideia do que, por que acontece. Agora, o Condé tem que fazer esse Galo jogar mais. E ele precisa responder por isso também. Não adianta ficar só chorando, falando, não sei o que tal. Ele tem que fazer o Galo jogar mais. Ele teve uma situação muito complicada no Inter, ele fez o Inter jogar. Ele tem que fazer o Galo jogar. Ele tem que assumir a responsabilidade por isso também. Né? Neste momento, na minha opinião, o Condé está muito errado nesse debate. Não porque os outros estão fazendo a parte deles, não. Não estão. Muitos não estão fazendo a sua parte. Agora o Condé também, neste momento, não está fazendo a parte dele como muitos imaginavam, inclusive eu, que já estaria fazendo neste momento da temporada. É isso.